E aí, gente, sejam bem-vindos a mais uma entrevista. Eu sou Elisa, vou estar aqui comandando mais um momento com vocês. Hoje o convidado é mais que especial, ele quer o nome, o mais citado, o meu professor, educador, cara, tá aí na cena há um tempo já, produtor, enfim, multifacetas, né? Se apresentei pra gente, cara. Salve, sou o Cory. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bem feliz de estar fazendo parte desse processo, da sua história, né? E vamos aí. Quando e como você conheceu o Loki? E daí, já vamos deixar isso aqui claro na entrevista, né? Que a gente vai falar aí de Loki, mas a gente também pode ter essa noção de, quando eu falar Loki, da cultura funk ampliada mesmo, assim, né? Caso tu acha mais apropriado falar da cultura na pergunta, assim, ou falar do Loki mais especificamente, vai ter vezes que a gente vai especificar, mas que já fique, assim, subentendido que esse entendimento de, o Loki, mais cultura funk, ali a gente pode falar das duas coisas, tanto mais específica quanto ampliada. Mas assim, repetindo, quando e como você conheceu o Loki? Conheci o Loki em meados ali de 2000. Foi quando eu, assistindo duas fitas VHS, tinham trechos do Soul Train e eu vi dançarinos ali que depois de um tempo eu tive o prazer de conhecer, né? Mas naquela época não tinha acesso à internet, não tinha informação. Eram só duas fitas com trechos de um programa e tinham dançarinos ali, né? Então tinha Damira, tinha Don Campbell, tinha Shabadu. Então tinha um elenco forte dos The Lockers, né? Dançando ali naquele programa, naqueles trechos. E eu apenas copiava e colava os movimentos. Porque é isso, não tinha informação, eu não sabia o que era, como era o nome daquela dança. É até engraçado falar porque nessa época as pessoas chamavam tudo que era funk style na época de break aéreo. Tinha um rolê assim, faz o break aéreo. Aí a pessoa metia um popping, assim, um waving, fazia uns movimentos de locking e tal. Mas não tinha o nome específico, a informação correta. Já vi inclusive o Adiel conversando comigo que a galera também chamava de break de quebrada, assim. Break de quebrada, total. E aí foi isso, assim, eu conheci o locking por essas fitas, copiava e colava os movimentos porque eu achava incrível a animação, a energia do movimento. E aí é isso. Quando eu conheci o locking, em 2000, eu já fazia parte de um grupo de dança, quando eu morava lá no Parque Santa Rosa, né, vulgo Presidente Vargas, né, borda de Fortaleza. E fazia parte de um grupo de dança, de street dance. E aí quando eu entrei nesse grupo, comecei a dançar, a entender esse mundo da dança urbana, ainda sem informação, né, o que era o quê, dentro desse grupo a informação chegou, sabe? E aí foi quando em 2001 para 2002, acredito que ali finalzinho de 2001 para 2002 é bem certeza. Era um bebê em 2002? Nasci em 2002. Meu Deus. E aí, em 2002, eu comecei indo pra Cypher do Dragão do Mar. Eu fui uma vez nesse ano e aí eu dancei tudo que eu sabia que tinha copiado dos vídeos e praticava e tudo de um jeito bem torto, bem, sabe, bem do meu jeito, assim. Não tinha ninguém pra dizer, faz assim, a linha
e, sabe, não tinha a técnica. Então, aí eu dancei, e aí eu lembro que nesse dia também eu conheci o Vila, que é um dançarino de uma das primeiras gerações da cultura hip hop aqui em Fortaleza. Ele não é que também dançava locking, mas dentro do processo ali da cypher, dos encontros ali, ele metia uns movimentos de locking, né? E aí eu identificava, ficava, pode crer, aquilo ali e tal. Troquei ideia com ele e tal, pá. E em 2003 foi quando o negócio começou a andar de uma forma mais didática, né? Foi quando comecei mesmo ali a minimamente ter acesso à internet, né? As lan houses estavam nessa época entrando em um hype, né? E não tinha condição de ficar acessando a internet, então quando o grupo tinha a condição financeira de ir ali pagar uma horinha na lan house, a gente ficava ali pesquisando, estudando, vendo coisas e tal. E aí é isso, aí acho que 2003, 2004 foi o ano assim didático e que eu realmente aprendi o que era locking, o que era cultura funk style, o que fazia parte desse mundo, né? Estava ali entrando nessa camada da história do hip hop em Fortaleza. Tu falou que das fitas cassete, né? Tipo, essas fitas, eu sei que a gente já conversou sobre isso algumas vezes, mas essas fitas, tipo, de quem eram essas fitas? Tu ainda tem essas fitas? Sobrou algum tipo de... Tu guarda, se elas já... Ou se elas não resistiram ao teste do tempo? Então, elas não resistiram ao teste do tempo, né? Eu também não tinha essa sacada de ter o cuidado e o zelo eu era um pivete, né? Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Então, o negócio era correr e ficar dançando na escola. O rolê era esse, no intervalo. Então, não tinha essa preocupação. E aí eu perdi, assim, total. Também não tinha mais VHS em casa, foi na época que mudou para DVD, e aí teve toda essa transformação tecnológica. Mudei de casa algumas vezes, né? Fiz algumas mudanças de bairro. Então, nesse processo aí, tudo se perdeu, assim. Ficou só na memória e na vivência. Mas era assim, trechos rápidos, não eram fitas de 1 hora, 30 minutos de gravação, não. Eram coisas como tem no YouTube, assim, 2 minutos e meio, 3 minutos e meio. Pequenos trechos, assim, do Soul Train. Tinha 2 vídeos que aparecia o Soul Train Line e os meninos fazendo os movimentos de lock, né? Tinha 30 segundinhos dos The Lockers numa apresentação e o resto era mais banda, né? Aí tinha Cold Again, James Brown, era mais musical do que a própria vídeos de dança, assim. E aí, mais essa minha estiga pelo corpo festa, o corpo funk, vem mais desses trechos aí, né? É engraçado, assim, tipo... Eu queria até perguntar... Acho que nem sei se vai ser uma pergunta, tá, hora, mas, assim, é engraçado porque tu teve esse contato com o Soul Train pela gravação, né, da fita cassete. E é uma coisa que você fica deslumbrado, né? Quando você é mais jovem, assim, aquelas pessoas dançando na TV e você, tipo... Eu falo isso... Eu ficava com El Chan. Total, eu falo isso porque... Eu falo isso porque eu tive meio que esse contato parecido contigo, só que a minha geração eu peguei o Michael Jackson, entendeu? Eu tinha o DVD do Michael Jackson, eu ficava nessa noia de ficar olhando e ficar imitando os passos. E é engraçado porque o Michael Jackson, ele tem
influências de Locke total, né? Nossa, Total James Brown, influência, assim. Então, tipo, é muito interessante como essa dança na tela, nessa gravação, assim, cativa o olhar infantil, né? Assim, você fica vidrado, assim, é um bagulho que te encanta mesmo, né? E tem o rolê das cores também, né? Os The Lockers, a cultura funk, a cultura soul, ela tem muito essa cor das cores, né? Da elegância das roupas, né? Então isso chamava muita atenção. Assim. O Michael também é uma ref. A metade da dança do Michael que ele faz no palco, para além das coreografias do Moonwalk, é locking, sabe? Então, tipo, ele dança muito locking, e foi muito bom, com o tempo, perceber isso, assim, que o Michael também dançava locking enquanto ele estava dançando ali outras coisas, cantando outras coisas, né? E, enfim, muitas refs desse tempo. Então, seguindo aqui, eu quero te perguntar como tu vê o Locking se organizando na cidade, em Fortal, assim. Como é que tu vê essa organização da dança, da cultura, da cena funk aqui na cidade, assim? Como é que tu vê essa organização? Pode ser atual, pode ser, tipo, desde de antes, como é que ele foi se organizando no começo, como é que ele se organiza agora? Então, vou falar desde lá do começo, né? Cultura funk style em Fortaleza, ela meio que era bem fraca, no sentido dançarinos, quantidade, organização, coletividade, né? Ainda vivíamos um período, como é que eu posso dizer, bem underground no sentido cena, até porque é isso, não tinha tanta informação e o apego e a vontade de dançar aquilo era muito maior. De uma forma, posso dizer aqui em algumas palavras, até bem quente, selvagem, né? Uma coisa bem feroz, assim, no sentido de, nossa, eu vou dançar isso aqui, sabe? Mas não tinha um movimento coletivo, não tinha um movimento. Vamos se reunir aqui os lockers, os poppers, wackers, voguers, não tinha essa conjunção. O breaking era muito forte e alguns dançarinos pingados, assim, entravam, dançavam popping, locking e tal, enfim. E aí essa construção, por muito tempo aqui em Fortaleza, foi muito solitária para mim, porque em 20 anos só tinha eu dançando, locking, como locker, sabe? Tipo, identidade, de sair de casa listrado, saca? Sair de casa listrada, a meia bem aqui, a boininha, camisa listrada, calça social. Eu tava no figurino 24 horas. Era uma sensação muito boa, assim, sabe? De viver isso. Mas por muito tempo foi sozinho. E aí muita gente fala assim, coreano, mas por que você não deu aula antes e tal, não sei o quê? Porra, eu tentei diversas vezes montar grupos e coletivos e dar aulas e, sabe? E sempre fiquei decepcionado. A palavra é essa, eu sempre fiquei decepcionado. Porque é isso,
Eu ia e as pessoas já não iam mais. Eu falo, pô, eu não vou ficar vindo aqui dar aula pra ninguém, eu não quero mais. Vou tratar o locking como, sabe, a preciosidade dos meus olhos ali. Xodó. O xodó. Então tem que ter todo o cuidado do mundo com essa dança. E aí, por muito tempo, eu fiquei muito resistente, assim, de ficar me machucando mesmo, né? De ficar me dedicando ali para um negócio e as pessoas nem aí. Vou dançar o meu locking, vou estudar o máximo que eu conseguir, vou continuar dançando, vou manter a dança viva aqui comigo. Quem quiser massa, quem não quiser massa também, e vamos aí. E aí eu lembro que lá em 2000 e tarará, eu entrei num grupo funk style e que antes era Boogie La Rock, que era um grupo formado por dançarinos de uma das primeiras gerações aqui de Fortaleza. Tinha o Coringa, tinha muita gente massa, assim. E eu lembro que quando eu entrei, estávamos até na época se ajeitando para entrar numa Zulu, na Zulu Kings e tal, numa crew Zulu Nation, sabe? E tinha que fazer questionário, mó rolê, mandar para São Paulo, mó onda. E aí o grupo acabou, os dançarinos formaram outro grupo, né, que era o... Não lembro. E aí era só funk style e só popping. Eu era o único locker. E aí eu tive que aprender a dançar popping pra me sentir integrado, né? Estar fazendo parte daquele grupo. Eu tinha necessidade de fazer parte de um grupo, de me identificar. Né? Todo mundo tem essa necessidade de se pertencer a algum lugar, né? E aí eu tive que aprender a dançar popping, chateadíssimo, odiava popping, odeio até hoje, brincando. Mas, e aí o locking continuou ali, né? E aí foi isso, foi até 2011, foi uma tortura, assim. Aprender a dançar popping, continuar com o locking, dançar o locking quando ninguém está dançando. Então, por muito tempo, assim, eu me senti só em Fortaleza. Hoje, com 36 anos, mais de 24 anos aí de dança, alguns títulos, outros não, pai. Hoje eu tenho outra responsabilidade, assim, com a dança, com a cena, né? Com o meu próprio corpo. E vejo que as coisas estão mudando. E por muito tempo eu entendi que tem que dar tempo para as coisas acontecerem. Não é plantar uma sementinha, jogar na água e falar, cresce, vai lá, cresce agora. Tem que esperar germinar, tem que, né? E aí hoje eu vejo, assim, sementes sendo plantadas. As pessoas estão aí, estão se apaixonando, vendo o brilhinho nos olhos, né? Que eu acho que isso é que é o que eu tinha lá atrás, né? E agora eu me sinto na necessidade de, vamos lá, galera, vamos lá, isso aí, vamos lá, incentivar, né? Não tive um incentivo, mas estamos nesse processo. Pode crer. A entrevista com o Joca, a gente tocou no assunto coreano, né? E ele mencionou uma espécie de virada de chave. Ele como seu amigo, colega de coletivo, né? E daí ele também mencionou que algumas coisas dentro do Maré vieram com
esse fato de que tu e o Rafa Lima passaram a ser pais, né? E daí eu queria saber, tipo, como foi essa. Sei que tu já tá falando, né? Mas essa virada de chave no sentido. Tanto no sentido de, tipo, olhar pra dança, mas, tipo assim, olhar o que eu tô fazendo agora que eu tenho outra perspectiva de vida dentro do maré, fora do maré. Isso foi chegando, é recente, tá acontecendo agora, tu ainda tá entendendo o que tá acontecendo, como é que tá sendo, assim? É, está acontecendo. Eu acho que até os meus 100 anos as coisas ainda vão estar acontecendo, porque, né, ter alguém ali que te chama de pai 24 horas do dia é uma grande novidade. É sempre uma atualização. Eu lembro que antes de querer ser pai, antes de tudo, antes da Indiara estar grávida, enfim, eu ficava naquela, vou ser pai, moleza. Não vou ficar escutando essas musiquinhas infantil, acho mó besta, mó chato. Que não sei, cheio de tabus e coisas. Que eu também herdei muito da vivência com meu pai, né? Então a gente vai herdando alguns costumes bons e ruins, óbvio. E a nossa missão é ir opa, não, isso aqui não faz mais sentido, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz mais sentido. E aí com o Dante agora é isso, assim, a responsa é todo dia, toda hora. Antes dele vir, eu fiquei naquela ansiedade de, eu não vou querer ser aquele pai que vai obrigar o menino a dançar, que vai, sabe, tipo, se ele quiser ser o que ele quiser, ele vai ser o que ele quiser e tá tudo certo. Mas ele vai ter ritmo, ele vai saber pelo menos. Fora da música não vai estar. Fora da música ele nunca vai estar, mas. E aí é muito bonitinho, assim, ele com 2 anos e meio, ele dança locking, sabe? Eu danço locking com ele em casa, assim. E aí eu vou chorar agora, porque eu sempre me emociono quando eu falo do Dante. Porque é muito. Me deixa vivo, sabe? Me deixa naquela vontade de, tô com 36 anos, eu não tô tão velho assim, ainda tenho um tempo. Novo. Mas tem certas coisas que eu olho e falo assim, poxa, não consegui isso com a dança. Porque motivos financeiros, ou corpo, ou enfim. Mas o Dante vai conseguir, sabe? Eu sempre, agora eu tô nessa viagem de estar olhando para ele e falar assim, só tem 2 anos e meio, mas daqui quando ele tiver 10 anos, ele vai estar quebrando no locking, sabe? E eu quero ele dançando nas batalhas, nas rodas, nas festas, sabe? Então, tipo, dentro da Maré, o corre mudou muito, assim, sabe? A responsa, até a forma como a gente se acolhe, né? Se olha, a forma como a gente tá um pro outro, assim, dentro do coletivo, vem muito graças à Flora e o Dante. Assim. E claro, gostaria de mencionar aqui uma pessoa também que é muito importante para o coletivo, eu acho que é o que no início deu muita liga, e ele também faz parte, não está mais aqui entre nós, mas ele também faz parte da Maré, sempre fez, que é o Coa, né? O Coa, ele ajudou muito, assim, a forma como a gente se trata, a forma como a gente se acolhe, a forma como a gente se ajuda um com o outro. Então,
três seres mágicos, Koa, Flora e Dante, são pessoas assim que moveram o coletivo de uma forma muito horizontal, muito verdadeira e real, né? O coletivo é formado em sua grande maioria pelo sexo masculino, homens ali, e a gente sabe o quão danoso é o ser homem, né, para a sociedade. Então, a nossa missão, eu como pai, Fael como pai, Koa, que está aí com nós, né? A nossa missão com essas pessoas é da gente ser melhor. Todo dia, toda hora, todo instante. Então, não sei se eu consegui responder, assim, ou eu viajei demais, mas... Muito lindo. Muito lindo. Bom, seguindo, eu queria complementar essa pergunta 2, né, que a gente acabou ampliando, assim, virou uma discussão muito massa, mas falando ainda dessa organização, quem tu via que eram os responsáveis por esse movimento, por essa movimentação, assim, quem estava responsável por mover essa cultura, essa dança, esse movimento, quem eram os responsáveis, se apareceram novos responsáveis, como é que era? Você fala lá no início... Sim. Da cultura funkstyle, locking e tal. Não tinha ninguém para dizer o que era e o que não era, não tinha ninguém para dar o norte, não tinha. Éramos só jovens que gostavam de se trancar num quarto e ficar dançando horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Dias e dias e dias e dias e dias, sabe? Terminando horrores. Não era um treininho de 2 horas, de 3 horas, era o dia inteiro. Assim. O dia inteiro. E aí parava para almoçar, assistia vídeo, filme, coisas de dança, voltava, treino. Porque eu lembro que as batalhas, e aí é um grande ponto, só tinha Rio-São Paulo, só tinha esse eixo, né? Esse lugar, Rio-São Paulo tinha a dança. Eu lembro que por muito tempo, muita gente falou pra mim, cara, tu é o único locker Nordeste. Já saindo de Fortaleza. Nordeste. Quando eu saí de Fortaleza e fui para São Paulo, eu ouvi muita gente em São Paulo falando, mano, tu é o primeiro que eu vejo Norte e Nordeste dançando lock. Então, por muitos anos, eu fiquei nessa responsa, dançando e representando esse lugar, né? E eu briguei muito. Eu acho que dentro da cultura hip hop Fortaleza, eu acho que eu fui a pessoa que mais briguei. Briguei em todos os sentidos. Tanto físico, como político, como verbal, social, ideológico. Eu brigava. Eu brigava para ter festa, eu brigava para a Cypher do Dragão do Mar não ser um palco onde as pessoas iam para lá só para se exibir. Eu brigava para aquele espaço acolher todo mundo poder dançar.
ao mesmo tempo como é hoje, sabe? E muita gente nem sabe disso. A Cypher tá hoje do jeito que tá, all style, né? Pra todo mundo ali dançar e tal, porque eu briguei muito lá atrás, sabe? Tipo, da época do Flip, chegar pra mim e falar assim, coreano, a direção do Dragão do Mar está pedindo para você parar de brigar na Cypher, porque senão vai acabar. Entende o movimento que se gerava? Então, era muito louco, assim, quando chegou essa fase de estar indo para São Paulo para buscar informação, porque aí, vamos nas datas, né? Entre 2005 e 2010, o Franquejara veio aqui para Fortaleza. Inclusive, veio a primeira vez, a gente teve contato com ele, foi num workshop que rolou no Farias Brito, não lembro aonde, para essa galera de academia de dança. E tava lá a rua, lá na frente, assim, sabe? Na primeira fila. E aí ele viu, deu workshop, em pop, em locking. E aí no final ele veio trocar ideia com a gente, sentou ali, conversou minimamente, trocamos contato. E aí foi uma época onde a gente ralou muito financeiramente. Lembro que a gente ligava pro Frank pelo telefone público, porque não tinha telefone em casa e tal, então a gente usava o telefone público para ligar para São Paulo, para falar com o Frank, do Orelhão, para falar com ele, para organizar a vinda dele para Fortaleza, ele ficar um tempo aqui e tal. E foi isso que a gente fez. Assim. Fizemos mola, dançamos uma coisa para arrecadar a grana, juntar a grana e trazer o Frank. Aí o Frank veio, e aí foi nessa época onde, de fato, tive as informações detalhadas, didáticas, pedagógicas, datadas, nomeadas, referenciadas, né? E aí foi o boom, assim. Aí a minha dança, ela saiu daqui e veio pra cá, assim. Que agora eu sabia o que eu estava fazendo, né? Agora eu tinha nomes, eu tinha propriedade. E aí era muito engraçado, porque o Frank voltava para São Paulo falando, ó, galera de São Paulo, vocês treinam que tem uma galera lá no Nordeste lá que quando vier para cá vai comer todo mundo. E foi dito e feito, assim. O Febugs ganhou no Encontro das Ruas em 2010, no Popping. E quando eu fui a primeira vez para São Paulo, 2011, logo em seguida Joinville, Encontro das Ruas, aí eu ganhei o Encontro das Ruas 2011. E aí, quando eu ganhei, eu saí lá de Fortaleza, sem R$1 no bolso, passando uma dificuldade aqui em São Paulo, passando fome. Voltei para casa com R$750, que na época era uma granaça, sabe? E eu recebi na hora, assim, foi lindo, recebi tanto dinheiro na mão. Então, aí depois de 2011 foi só subida, né? Informação, fazer workshop, ter acesso, conhecer pessoas, né? Entender a cena Brasil, né? Porque até então eu entendi a cena Fortaleza e de uma forma muito Fortaleza, pequena no nível Fortaleza, 2000 e pouco, né? Breakers, nessa grande metade da pizza, umas 8 pessoas ali dançando pop, 2 dançando locking. Tipo, perceber esse nível Brasil e internacional também, né?
porque o Encontro das Ruas é um evento internacional, vinha gente de outros países. Então, perceber esses corpos dançando locking foi quando o Start começou a funcionar com mais força, né? A frequência da dança, da prática, da identificação, né? Se identificar como locker, colocar no nome, sabe? Coreano, locker, sabe? Então, tipo, tinha tudo isso. Queria continuar perguntando, e aí, assim, como eu já disse, a gente vai conversando aqui, as perguntas elas vão sendo bem complementares, e tal hora a gente vai passando por algumas perguntas que a gente já comentou durante a conversa, mas aí a gente volta para esse foco, né, pra gente ter essa resgatar esse assunto, talvez acessar mais lugares, assim. E nesse contexto eu queria perguntar que mudanças no movimento funk, na cultura funk, aqui em Fortaleza, tu percebeu e acompanhou, assim, as mudanças que tu conseguiu perceber, mudanças simples, mudanças grandiosas, assim. Difícil essa. Isso é difícil, hein? Trabalhosa. Dentro da cultura funk style, assim, eu acho que a coisa que eu vi se tornando forte foi dentro do lugar musical. Desse lugar musical, assim, que para mim foi a tertúlia Black Vandala, né? A tertúlia modificou assim, um cenário musical na cidade de festa, baile, música funk, porque se tinha outros movimentos, a informação nunca tinha chegado para mim como chegou como tertúlia, sabe? Tipo, vai rolar uma festa na rua, só toca funk music, pá. Não, antes disso não tinha esse movimento. Rolava Cypher. A Cypher era um movimento que gerou muito essa coisa da funk com dançarinos ali, né? Dançando danças específicas, assim. Mas em um contexto social, coletivo, cidade, eu acho que a tertúlia foi um boom para mim, como corpo dançante, né? Corpo brincante. E como pesquisador mesmo assim, da dança, da cultura, né? Do processo. A tertúlia foi uma festa que, inclusive, Nego Célio era um dos cabeças. Lembro de ter vindo assim para as primeiras tertúlias, tinha pouquíssima gente que dava. Aqui nessa rua. A primeira aconteceu aqui na... Como é o nome do local? Era um barzinho que tinha bem aqui atrás. Do lado aqui da Universidade de Economia, né? E acontecia ali. Aí depois veio aqui pro Gato Preto. Aí aconteceu aqui nessa rua, né? Esse pedaço, algumas edições. E aí depois se tornou itinerante pela cidade, assim. Mas as primeiras eu vim, nossa, e aí eu já conheci o Nego Célio, a gente já se namorava, assim, nesse sentido, dança e cultura, e mestre Core, não sei o que, e o mestre Célio, vamos lá e tal, pá. Sabe? E já tinha esse envolvimento ali, né? Mas foi por aí. O boom dançante foi aí. Claro, acontecia festas de bandas funk quando vinham para Fortaleza, mas em clube fechado, né? No sentido Call the Game, sabe? Bandas funk quando vinham para cá, e aí ia para lugares fechados, né? Mucuri Club,
E outros espaços, Sarah Hall, na época tinha, né? Mas é isso, assim, os movimentos eram esses. Bem básicos, pontuais. Nada muito como é hoje a cena onde a própria cultura dançante da cidade se movimenta para que as coisas aconteçam, saca? Tipo, é meio que isso. Então tu acha que essa mudança foi, não sei se principalmente, mas fortemente influenciada pela dança, assim? Tu acha que o movimento musical ali, ele acontece por conta que os dançarinos estão lá trazendo a dança e com isso trazendo referências de música para acontecer o movimento na cidade? Tu é uma pessoa que trabalha com os dois âmbitos, né? Inclusive, tanto o musical, tocando em festas, quanto o dançarino, né? Então tem essa Foi a conversa, né? necessidade, né? Foi a necessidade. Quando a Cypher do Dragão do Mar acabou, 2018 ou 2017, eu não lembro a data, mas foi finalzinho do ano, de um desses anos. Lembro que na época eu até briguei nesse dia, que eu fiquei puto, que estava todo mundo no último dia da Cypher. E aí eu falei, a galera veio pro enterro. A galera veio pro enterro. Porque teve sábados aqui que só tinha eu e o DJ. Não tinha dançarino. Sério. Teve sábados, infinitos sábados, não foi um ou dois. Foram infinitos sábados na Cypher do Dragão do Mar ali, que só tinha eu e o DJ. E era muito doloroso, assim. Na verdade não era nem sábado, era domingo. Então era um rolê sabe, você tá ali pra dançar e não tem ninguém, nenhum dançarino, dançarina, nada. Só o DJ e você. Aí o DJ olhar pra você e falar assim, e aí, você quer que eu ligue os equipamentos, dança meia hora e a gente vai embora? Era nesse pique, assim. E aí quando a Cypher acabou, rolou o enterro, todo mundo estava presente. E aí eu, mais uma vez, triste, decepcionado, deprimido. Falei, tudo errado. Tudo errado. Sabe? A galera vai fazer o que agora? O que eu vou fazer? Eu, como dançarino, eu vou dançar onde? Cypher acabou. Eu vou ficar fazendo o que agora? E aí a necessidade de ser DJ, produzir festa, veio daí. Aí foi quando comecei a andar mais na tertúlia, conhecer DJs, entender esse lugar da música, olhar para os movimentos sociais, coletivos, fora desse mundo dançante, né? Para a sociedade mesmo, que as pessoas que estavam ali, nenhuma tinha um interesse na tertúlia, né? Nenhum tinha um interesse de viver de dança ou ser dançarinos profissionais. As pessoas estavam ali curtindo no final de semana, ouvindo música funk. Então, o meu lugar foi esse, de olhar para essas pessoas e falar, é isso aqui. Faz sentido com o que os oldies me falavam. Então, vamos começar a caminhar com as próprias pernas e começar a movimentar de alguma forma quem está ali próximo e quer fazer também parte disso. E aí foi quando eu comecei a... E aí as coisas foram acontecendo, né? E aí Maré, eu acho que foi o boom que modificou o cenário de Fortaleza, sabe? Maré veio nesse sentido de
mostrar para as outras pessoas que é possível que agora a gente seja coletivos, independentes, que a gente faça os nossos corres, que a gente se ajude enquanto comunidade, sabe? Foi mostrando ali, e hoje a cena tá riquíssima, fermentando. A gente não é uma cena gigantesca, mas a gente tá começando a ir para lugares que já era pra gente estar desde 2000, saca? Mas só agora, 2020 e pouco, que a gente tá começando a entender esse lugar e vai ficar para as novas gerações, para Flora, pro Dante, sabe? Para os filhos e netos. Assim. A próxima pergunta é uma pergunta que eu tô muito curiosa para ver tu respondendo. Sendo sincera. Onde você se insere dentro do contexto do Loki? Onde você acha que você se insere dentro do contexto do Loki? Sentido, ou em que... Não sei se a palavra é que papel, né? Porque, mas assim, que função... Onde é que você tá nesse contexto do Loki, assim? Onde é que tu tá localizado nesse contexto do Loki? Tipo, o que tu faz? Se você é uma pessoa que, né? Se você chegou agora. Se você é uma pessoa que se enxerga. O jeito que tu se enxerga dentro do Loki. Como você se insere nesse contexto, assim. É mais a tua visão sobre si dentro da cultura, né? Eu sempre vou ser dançarino de Loki, independente do tempo e do local, porque foi a minha primeira dança. Então, eu vou aprender, eu tenho vontade de aprender mais infinitas outras danças, não só de diásporas afro-vernaculares, mas todas as danças, assim. Eu quero dançar, minha parada é dançar. Mas o locking sempre vai ser a minha dança que eu sempre vou voltar, é a casa, sabe? É o lar. A primeira dança fica no corpo, né? Não tem como. Hoje, fazendo um trabalho que eu faço na Vila das Artes, na praça. Hoje a arte e a educação, assim, ela está muito presente, muito forte. Nesse sentido do locking, né? Eu sempre fui arte educador também. Sempre estive envolvido com isso. Em dar aula e tal, desde muito tempo. Mas, como eu disse, eu não curto muito títulos. Não gosto muito de ficar levantando bandeiras ou partidos ou blá blá blá. Eu acho que daqui a 20 anos as pessoas vão estar me chamando de alguma coisa em relação ao Loki. E vai ser aquilo. Né? Tem uma parada que uma vez eu ouvi que o mestre, ele só é mestre quando as outras pessoas que estão em volta chamam ele de mestre. Quando você se auto-intitula mestre, você não é mestre. Saca? Então, por muito tempo eu ouvi isso, assim, o mestre Core, mestre. Muitos eu nem dei aula. Eu me chamo de mestre, tudo bem. Mas esse lugar eu não me coloco, não gosto, no sentido de falar, eu sou mestre Core. Muito. Deixa pro karatê, pro kung fu, deixa pra esse lugar, né? Mas hoje eu me vejo nesse lugar de arte e educação.
de professor, né? De estar ali passando a informação, mas sempre vou ser dançarino, sabe? Acho que esse é o lugar, dançarino. Corpo brincante, corpo festa, corpo funk. Eu sou tudo isso aí. Isso aí eu sou. É tipo mestre, professor, títulos assim mais, sabe? Te colocam numa prateleira, te colocam num lugar ali de, eu não curto muito não. Eu fico, não, galera, fica de boa aí. Essa também é muito interessante. Vou diretão, assim. Manda. Quais são suas referências? Dentro do Loki / cultura funk, né? Musical. James, eu tenho tatuado James Brown. James pra mim é o suprassumo do... É quando eu... É tão louco, porque James Brown é o local, o ser, a pessoa, a entidade, vou chamar assim, esse ser mágico, que eu escuto quando eu tô triste, quando eu tô com raiva, quando eu quero chorar, quando eu quero sorrir. Ele é o meu remédio, sabe? Eu preciso ouvir o James aqui. E aí tudo muda, a minha cabeça limpa. Então ele é a minha maior referência. Aí vem a maior de todas, Aretha Franklin, Michael Jackson, Lynn Collins, todas as grandes natas e suprassumos da funk music. Na dança, Don Campbell, tem Cindy Campbell, Kool Herc, que eu tive o prazer de conhecer. Não... Os dois? Os dois, eu tive o prazer de... Eu inclusive, dancei na festa do Kool Herc, numa cypherzinha assim que não cabia um palmo, num escuro medonho, assim. Só tinha luz lá na cabine dele. Era um negócio mágico, assim. Ver ele pertinho. Ele e a Cindy maravilhosa, sempre ali, belíssima, maquiadíssima, sempre no glamour, sabe? A grande ref do hip hop, né? Ela, pra mim, o hip hop ele só existe por causa da Cindy. A cultura hip hop só existe por causa da Cindy Campbell. O Huck foi só o DJ contratado, irmão. Foi mal com o Huck, mas é nóis. Mas é a verdade. E aí na cultura funk, né? Que eles também fazem parte da cultura funk, né? Que era o que eles tocavam, né, nesse início. Funk music, breakbeat, enfim. E aí Don Campbell, The Lockers como um todo, todos os integrantes, todos aqueles que fizeram parte da cultura funk ali, que não são nomeados ou que não foram nomeados como dançarinos profissionais, mas que eu tenho em memória todos os rostos, né? Que estavam ali dançando no Soul Train, enfim, fazem parte desse processo. Maré é minha ref hoje, sabe? Todos individualmente, coletivamente. Coletivo Readings, mesmo que não esteja em um lugar de cultura funk music, mas é um coletivo que está aí dentro das danças afrodiaspóricas, periféricas, indígenas, sabe? Então, tá nesse contexto, Brasil, e é minha família também, então é minha ref.
Aí Brasil, tem o Frank Jara é um grande ref pra mim, assim. Foi um dos caras que me ajudaram muito nesse processo. Aí tem altas galeras assim, de São Paulo que eu tenho contato até hoje, que dançam locking, são minha ref, né? Iva Alcântara, Nath Glitz, a galera da Chemical Funk, sabe? Aos poucos eu vou lembrando os nomes, gente. É isso, é muita gente. Aí temos... Gente, eu não quero deixar ninguém de fora. Tem uma grande amiga minha, a Lua. Hoje ela não mora no Brasil, mora em Paris, né? Na verdade na França. Em outra cidade, Marseille, eu acho. A Lua é uma grande ref pra mim. Acho que é isso, assim. Vocês do grupo de estudo são uma grande ref pra mim, sabe? Que ali, naquele processo ali, me faz querer continuar, porque... Desde o campeão nosso total, galera. Vocês são ref. Por muito tempo, até hoje, eu penso em desistir. Todos os dias. É muito duro dançar, estar nesse contexto socioeconômico, se movimentando como artista. É duro, assim, é muito duro. Então, por muitos dias eu tentei desistir. E aí, sempre vem essas pessoas na cabeça, assim, me dão um certo ânimo, uma certa vontade de mudar o pensamento que tá me sabotando. E ali continuar e tal. Mas é isso, espero ter lembrado o nome de todo mundo. É isso. Nego Célio é minha ref também musical aqui em Fortal. Não tá. A gente tá conversando sobre essa paixão, né? Essa paixão da dança, essa motivação, assim. E esse fator tempo, né? Que fica evidente quando um corpo dança algo, se ele tem pouco tempo de experiência naquilo, ou melhor, fica evidente quando ele tem muito tempo de experiência naquilo. E aí, como é que tu acha que é pra... Tu falou, né, que queria ter a paixão pela dança e a maturidade que tu tem agora no teu corpo de 15 anos, né? Só que eu fico pensando também como é que tu acha que é para as pessoas, assim, sei lá, tentar resgatar no teu eu de 15 anos até, talvez. Como é que é para você entrar num rolê, num grupo, num movimento, numa dança, assim, e começar a fazer as coisas começando de algum lugar. Você tem que começar de algum lugar. E essa barreira do tempo, não digo barreira, mas esse fator do tempo, ele às vezes pode ser intimidador tal hora, sabe? Tipo assim, sabe? Tem uma galera que já faz isso há X anos, Y anos. E eu, fulaninha, que comecei faz 5 anos, faz 2 anos, faz 1 ano, tá ligado? Como é que tu acha que é, assim, pra essas pessoas também, tipo... Tu acha que é, assim, tipo... Dessas pessoas começarem a fazer as coisas acontecerem. Tipo... Se há espaço para essas pessoas fazerem no começo, ou se esse tempo ele é um fator muito determinante... Como é que tu enxerga esse assunto, assim? Então, tem um negócio de quando a gente começa, é muito bonito, que é justamente essa paixão, esse fogo.
Eu lembro que quando eu comecei não tinha tantas demandas e preocupações sociopolíticas e culturais. Era só pivete que queria dançar, saca? Então, tipo, era o dia inteiro na rua ou dentro de uma sala ouvindo música e dançando. Então não tinha Era paixão mesmo, um verme, sabe? Sabe a coisa de ficar jogando videogame e não parar, igual aqueles verminosos, assim. É a mesma coisa, sabe? A dança era um rolê de eu não quero parar, eu quero dormir e dançar. Eu quero estar no ônibus parado, ouvindo música no meu MP3zinho de pilha, né? E segurando aqui no ônibus, fazendo wave de um lado pro outro e as pessoas passando por mim. Que estranho, sabe? Que garoto estranho, sabe? Então, essa paixão, esse fogo, essa intensidade de ficar consumindo a coisa sem pausa, eu gostaria de ter novamente essa felicidade, essa animação. Eu tenho, mas é diferente. É diferente. Hoje eu não fico pensando toda hora. Hoje, numa quarta-feira, eu vou levantar e, pô, já é quarta, tem aula pro pessoal, massa, vou ver todo mundo dançando locking. O que eu vou passar hoje? Legal. Vou ver aqui minhas anotações. Pera aí. Pá. Já é outro, sabe, outro rolê, assim. A animação vem quando eu tô treinando, quando eu já tô ali na prática, dançante, numa sala de dança, numa cypher, numa festa. Aí vem a animação. Mas antes, eu não sei como é pra ti hoje, mas pra mim, eu já acordava e já metia um split. Eu nem alongava. É sério. Eu já levantava da cama, já metia um split e já saía. O meu dia era dançante, sabe? Eu consumia isso 24 horas por dia porque era a única coisa que tinha para fazer. Então, sabe? E é muito necessário ter esse fluxo, quem começa e quem já está há muito tempo. Eu sempre via as pessoas que tinham muito tempo com muito respeito, tenho até hoje, sempre vou ter, porque vieram antes de mim. Eu faço parte de uma dança, de uma cultura afro-vernacular, diaspórica, que o principal ideal da coisa é passar de geração para geração. Então eu tenho que respeitar quem veio antes de mim. E não é um respeito também de vou jogar aqui o tapete vermelho, passe sempre por cima, olha a lama, deixa eu deitar, passa por cima de mim. Não é ser serviçal, mas é um respeito, um grande respeito, é o mesmo respeito que eu tenho, por exemplo, com meu avô, com a minha avó, sabe? É um respeito. Aquela pessoa ali viveu a coisa. E eu tenho também o mesmo respeito com as pessoas que estão começando agora. Porque se eu não tiver o respeito com as pessoas que estão começando agora, ninguém vai querer fazer isso, sabe? Vai ser tóxico, vai ser... As pessoas vão olhar e... Dança é massa, mas aquele cara é um otário. Aquela pessoa é a... Desculpa. Obrigado. Coloca locking assim, né? Sabe? Então, cadeado dos outros. Mas é isso, assim. Então, é um lugar de ir para frente, mas sempre voltar, né? É um começo, meio, começo, e é sempre girando,
Tá sempre em processo. Então, é isso. Amo as pessoas que estão começando agora, porque eu vejo nas pessoas esse fogo, essa paixão, e aí me volta a memória de quando eu comecei, e isso me dá combustível para continuar, entendeu? E é muito massa também ver as pessoas que já dançam isso há mais tempo do que eu, lembrando de altas coisas, sabe? Eu lembro no Encontro das Ruas em 2011, rolou umas batalhas no dia e no outro dia era semifinal. Semifinal e final, né? Então, sábado e domingo. Aí no final do sábado, juntou só os oldies, sabe? Só a velharada, assim, da cena da dança urbana Brasil, numa grande roda, e todo mundo começou a contar, assim, infinitas histórias, relembrar várias coisas. E eu lembro como se eu fosse eu tava ali naquela roda, como se eu fosse uma criancinha numa roda de historinha, sabe? E assim, encantadíssimo, os olhinhos brilhando, e eu ouvindo todas aquelas histórias e criando um filme na minha cabeça, porque minha cabeça é assim. Eu vou ouvindo as histórias e minha cabeça vai projetando as imagens e os filmes e, sabe? Eu acho que foi aquela conversa que fez eu ganhar o evento no outro dia. Porque no outro dia eu já era outra pessoa. A minha dança já era de outra forma, sabe? Já mudou, assim. E isso foi muito rico, assim. Muito rico. Ouvir quem veio antes e ouvir quem tá chegando agora também. Sempre uma troca. Próxima é como o locking era visto quando tu começou. Não era mesmo. Interessante essa pergunta, porque eu nunca... Parou pra pensar. Eu nunca parei pra olhar para as pessoas e querer saber, até mesmo das pessoas que estavam ali no movimento, sabe? De um b-boy, big girl, DJ. Nunca me veio assim, essa curiosidade de como é que essas pessoas enxergam, viam aquilo. Assim. Tinha muito uma relação... Essa dança é engraçada, a forma como tu se veste me lembra um palhaço. Isso me deixava um pouco chateado. Você comparado com um palhaço? Sabe? Porque não tem nada a ver. E até podia ter, mas eu achava um pouco desrespeitoso, até com o próprio palhaço. Não com a dança que eu estava vendo, com a profissão palhaço, assim, o ser palhaço, a palhaçaria. Muito obrigado, sabe? Eu ficava um pouco chateado, assim, de, a galera tá viajando aí agora. Nada a ver, tá ligado? É a mesma coisa de eu ter uma avó que é originária do Brasil, indígena, olho puxadão, e a galera me chamar de coreano. Um desrespeito com os sul-coreanos. Todo mundo, né, nessa equação, né? Um desrespeito com todo mundo. Um desrespeito, sabe? Então, é um rolê de... Tinha isso. Ah, dança engraçada, me lembra um palhaço. Sempre gostei de tirar sorriso das pessoas enquanto dançava. Isso eu achava legal. Quando as pessoas estavam nesse estado de rir, de sorrir, Mas quando eu sentia que o ar da coisa era meio que
estava tirando uma chacota comigo, né? Aí eu já não curtia. Quando eu sentia o peso desse engraçado muito chacota, eu ficava... legal, valeu. Mas era isso, basicamente era isso. E... engraçado, palhaço. Tinha um negócio dos power moving, né, que eu gostava de fazer, os saltos, splits e tal. A galera ficava um pouco assim, gostava. As loucuras que eu ficava fazendo nas colunas ali do Dragão do Mar. Galera do break. Gostava também e tal. A galera do break comeu tampado na minha mão, porque toda saifa eu já entrava e prau. E ganhei o respeito dançando muito Loki. Então, também tem esse lugar, assim. Conquistei muito respeito, muito... Não mexe comigo, não, mano. Fica de boa aí que eu também vou te tratar de boa. Num ambiente tóxico, né, tinha que se defender de alguma forma, então... A próxima é se você possui. E aí é uma pergunta barra pedido. Se você possui ou guarda registros da época, registros do começo, registros de eventos, títulos que você ganhou, tipo, se tem isso guardadinho, como é que estão esses teus registros assim? Não tenho tanto, porque as minhas condições sempre foram precárias, no sentido... Sempre foi muito caro ter essas coisas, então eu não tinha acesso, não tinha como. Então, dependia de outras pessoas. Foto, vídeo... Enfim. Tenho alguns registros, não desde de 2000, mas esses dias agora eu encontrei um vídeo meu do primeiro grupo de dança que eu participei, que era o grupo Friends lá do Santa Rosa, no YouTube, gravado por uma câmera, que eu nem lembro de quem era essa câmera, mas a câmera não tinha compatibilidade com áudio. Olha como é antigo o bagulho, era só imagem mesmo. Então o vídeo tá sem áudio, porque a câmera não captava áudio. E aí eu tô dançando lá no evento e tal, pá. E aí é um vídeo que eu sei que é da época, sei lá, 2003, 2004. E o vídeo foi postado em 2012. Saca? Então, tipo, o vídeo foi gravado em 2004, 2003 ali e tal. Só foi postado em 2012. Então, olha como o acesso às coisas era um negócio muito distante. Então, você tinha um registro, você tava ali, guardava e tal, mas não tinha, ou eles perdiam pelo tempo, ou não tinha a nuvem para você jogar ele e ela ficar na nuvem guardada. Então eu tenho alguns vídeos, no YouTube. Troféu. Eu sempre fui muito radical, anarquista em alguns sentidos, assim, de pensamento, que eu achava que os troféus... Hoje mudei esse pensamento, tá? Mas antes eu ficava muito na coisa de que o troféu ele não vai te alimentar em nada
é só ego e um objeto para pegar poeira em cima de um estante. Para mim, troféu era isso. Eu vou ganhar isso aqui, se eu ganhar, na mesma hora eu jogo no lixo. Eu pensava desse jeito. Que para mim o troféu ele só servia para eu estar ali e falar, eu ganhei isso aqui, eu ganhei isso aqui, eu ganhei isso aqui. E no fundo ele tá só pegando poeira na estante. Sabe? Hoje eu não penso dessa forma. Gostaria de ganhar mais troféus e ter em instantes. Só por questão da memória. Mas tem um troféu em específico que eu guardo até hoje. Muitos eu me livrei, muitos eu joguei fora, muitos se quebraram, caíram no chão, e aí eu, quebrou, não vou trocar o vidro aqui desse quadro, não sei o que, vou jogar fora. Mas tem um que eu guardo até hoje, assim, limpo ele, deixo ele, que foi o de Joinville do Encontro das Ruas. Ele é bem bonito, assim, aí tem um dançarinozinho de locking, assim, tem escrito lá numa pedrinha, assim, em primeiro lugar, locking, Encontro das Ruas, e tal, assim. Cara, esse aqui eu vou guardar, que esse aqui eu suei muito, passei fome, necessidades e... Esse aqui tem suor e sangue. Foi buscar lá. Eu atravessei o país, bati na frente de todo mundo, eu vi muito preconceito. Lembro de ter chegado em Joinville, essa galera falou assim, chegou hip hop no Ceará? Não sabia. 2011. Chegou hip hop no Ceará? Pode crer, ó. O Ardo. Somos do Sul e Sudeste, então somos mais importantes. E aí, respondendo a sua pergunta lá, sobre nunca ninguém falou pra você, vem aqui pra São Paulo. Falar, muita gente comentou, mas eu também tive verdadeiros amigos que me falaram e me abriram os olhos, assim, irmão, tu é a ref Norte-Nordeste. Tu vai sair das tuas áreas? Não faz isso. Fica lá. Fica aqui na cidade. Inclusive, a pessoa falou, a pessoa é de São Paulo, e estava aqui em Fortaleza e ela me falou tudo isso. Irmão, não vai para São Paulo. Não faça essa besteira. Fique em Fortaleza. A sua missão aqui é outra coisa. Isso lá em 2012. Eu tinha Joinville, Brasil inteiro já... Quem é essa galera de Fortaleza? Quem é esse coreano? Quem é não sei o que, bababá e tal. Não quero ir para São Paulo, vou ficar aqui. E aí é isso, assim. Inclusive foi o Ivo Alcântara, Chemical Funk, my brother. CRF, irmão. Foi ele que falou assim pra mim, mano, fica aqui, não vai pra São Paulo, não faz essa loucura. E lá São Paulo é as pessoas se odiando umas com as outras. Você tá maluco? Vou ficar aqui. Tô de boa. Eu queria te perguntar o que tu sente falta? No sentido todo, assim, considerando tudo que a gente conversou aqui, da cena, como é que ela surgiu, como é que ela mudou, como é que ela tá agora, as pessoas que chegaram, foram, voltaram, estão fazendo. O que tu sente falta nisso tudo, assim? Tem alguma coisa que ainda, acho que poderia acontecer isso, ou talvez algo, isso aqui me incomode, eu sinto a ausência disso, sinto falta daquilo. Como é que é? Essa pergunta também tem alguma relação de o que eu poderia ter feito ou não ter feito? Pode crer. Se você se sentir assim...
hoje, inclusive domingo agora, estava lá no Poço, família, amigos e tal, pá. E acabou ali e tal, rolê na praia, fui saindo, tava eu, Dante, minha companheira Indy, e a gente andando aqui no Dragão do Mar, tava rolando a Cypher. E aí ela falou assim, tu não vai lá não? Aí eu olhei, não, pô não. Nem vai levar o Dante? Aí eu, também não. E aí eu fui até chegar em casa, eu fiquei pensando, sabe? Eu olhei a Cypher, todo mundo ali dançando e tal. Fui pra casa e tal, pensando, né? E aí, tu fazendo essa pergunta agora, eu lembrei que dentro dos 17 anos de Cypher, onde eu só parei Natal e Ano Novo, só não ia nessas duas datas, eu acho que dentro desses 17 anos eu gostaria de voltar no tempo e ter dançado mais, aproveitado mais aquele momento, aquela entrega que eu me proporcionava a fazer, né? A estar ali, a dançar e chegar no horário e ser o último a sair, ajudar o DJ a carregar os equipamentos. Eu gostaria de ter dançado mais. Porque eu sinto também que as minhas brigas, as minhas discussões, os movimentos que eu fazia, assim, me trouxeram algumas fadigas, sabe? Hoje eu olho, pô, eu podia ter evitado muita coisa, saca? Eu podia ter dançado mais, em vez de ter brigado por hoje que eu sei que é uma besteira, sabe? Na época eu era só um moleque impulsionado pela vontade de querer que as coisas mudassem e não ver ninguém querendo mudar e tudo aquilo. Então eu acho que eu teria dançado mais. E aí eu tento hoje não me redimir nesse sentido de ter dançado mais, mas aproveitar outro tempo, que agora é o Dante. Então eu tento dançar com ele sempre quando eu posso. Toda hora. Se ele tá perto de dormir, ele tem um impulso, ele levanta, papai, vamos dançar. E, pai. E aí eu, na mesma hora, eu me levanto e vou dançar com ele, assim. Porque ele agora é o... Entende? Eu quero que ele cresça com o impulso que eu tinha, a vontade que eu tinha de dançar, assim, toda hora, todo tempo. E sem querer ligar para as brigas, sem querer ligar para as besteiras, discussão, de ir de boa, de coração leve e voltar de coração mais leve ainda porque dançou, tá ligado? Então, tipo, esse é o meu grande... Não me arrependo das brigas, briguei mesmo, e é isso aí, e vamos que vamos. Mas hoje, se eu pudesse, o coreano tem a chance agora, vai querer voltar e fazer diferente, aí eu vou. Porque agora eu quero dançar um pouco mais. E eu ia dançar todos os dias, quando não tivesse briga, não para a música não. Tá com o play aí, galera, vai brigar pra lá. Dança aí, sabe? Mas é isso, assim. Dançar. Agora com Dante, com vocês, no grupo de estudos, sabe? Meus corres na vila, com a pivetada.
ver os Wolf Lockers dançando, os pivete quebrando, sabe? Tipo, mostrar essa paixão para as novas gerações, fazer as novas gerações se apaixonarem para coisa. Que hoje tem muito impulso de muitas coisas, né? Muitos estímulos, né? No meu tempo não tinha tanto estímulo visual, tanto estímulo para as outras coisas. Então era só dança, então o verme era aquilo. Hoje você é estimulado de várias outras formas, bombardeado todo instante, o celular 24 horas. Então é outra referência, outra forma de viver. E aí fazer hoje novas gerações se apaixonarem pela dança, estarem praticando a dança, querer estudar a coisa, querer ouvir da nova geração, que pô, quer conhecer os oldie que ainda estão vivos, os velhinhos, sabe? Pra mim isso é muito tá? Para além do core, sobre quem veio antes. Então é tentar fazer esse canal, né? E é isso, acho que são as coisas que eu ainda tenho tempo, então vou continuar aí nessa missão. E vamos que vamos ver o que vai dar aí daqui a 74 anos. Galera, é isso. Ficamos por aqui, né? Com mais uma entrevista. Eu queria aproveitar esse momento final para dizer, né? Eu sou imensamente grata de ter você aqui. Você é uma pessoa que eu admiro muito. É o meu professor, é o cara que eu vi dançar, vi Loki imperar a primeira vez aqui em Fortaleza contigo, tá ligado? A minha primeira batalha que eu fui, tu foi lá, tu dançou Loki, tu ganhou. E daí, então é uma gratidão imensa, assim, é uma coisa que você tá na minha história de dança, independentemente do que acontecer. Então tenho muito respeito e admiração por você, como professor, como parceiro, como amigo e tal, como colega de treino. Então, muito obrigada por estar aqui. É uma satisfação muito grande. Enfim, acho que é isso. Não vou também ficar me prolongando. Muito obrigada. E assim, se você quiser falar alguma últimas considerações, o microfone é seu. Desculpa as lágrimas aí. Ter lua em câncer dá nisso, né? Pô, Sou chorão, cara. Ai, não, a minha em peixes. Meu Vênus é em câncer. Mas é chorando também. Tá. Somos todos chorando. Tá. Agradecer, sabe? Eu acho que esse movimento que você está fazendo é muito importante, não só agora, mas daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, sabe? Porque outras pessoas vão ver isso. Não sabemos como vai ser daqui a 20 anos, então é um registro, é uma memória guardada. Obrigado. Keep locking, keep funk. Muito locking, vamos aí. Tchau. Gostaria de colocar aqui uma grande, não homenagem, né, mas levantar aqui o nome de algumas pessoas que fizeram parte também da cultura locking aqui em Fortaleza. John Bugalu, Igor Locke, Lindenberg, Roberto, né, a Força Urbana, né, foi um dos primeiros grupos a movimentar a cena locking de uma forma mais unida e cena locking mesmo, né? E aí trouxeram pessoas nos eventos como Darlita, JP Black,
Diego Groove, né? O Força Urbana foi um movimento do locking cearense. Eu acredito que o primeiro grupo de locking real assim da cidade foram feitos por esses meninos, né? Então é sempre bom colocar esses nomes aí. Hoje ainda dançam, né? Igor, de vez em quando a gente se tromba. Lindenberg está me devendo uma visita, né? Então é isso, são pessoas que é importante a gente colocar esses nomes assim, que são minhas refs também, se tornaram minhas refs, né? Quando eu já dançava e conheci, e enfim. Sim, vai.